Ok, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Eu, Maurício Arce, com o meu amigo Expedito Júnior, hoje para nós falarmos do Centro Empresarial Nexus, da concepção ao modelo BIM. Expedito, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Opa, tudo bem, Maurício? Boa noite a todos. Vamos lá começar essa apresentação do Nexus, um bate-papo para a gente falar um pouco do Nexus e de todo o trabalho que a gente realizou aí junto com a AD, combinando aí num processo bem bacana final aí que vai ser apresentado aí por Maurício. Beleza, Expedito. Qual é a sua formação e área de atuação? Vamos lá, sou arquiteto e urbanista, né, de formação, graduado aqui em Aracaju, na Universidade Tiradentes, 15 anos já de formação, na verdade um pouco mais, 17 anos de formação, 15 anos de atuação no mercado imobiliário, mercado da construção civil. Sou o responsável técnico e fundador, diretor e técnico e fundador das empresas Imóvel e Arquitetura e Nova Sergipe, Desenho Estética e Administração, que são as empresas que a gente desenvolve e atua no mercado imobiliário aqui de Sergipano. Alguns trabalhos fora, mas nosso foco maior aqui no mercado sergipano. A gente completa 10 anos esse ano, eu vi que você também completa 10 anos, a AD completa 10 anos neste ano junto conosco. Verdade. E nesses 10 anos de trajetória, vamos um pouco presenteados com essa pandemia aí, nesse sentido da maior desafio empresarial que qualquer empresa possa passar, né? Então, esses 10 anos vai ser uma aprovação além do normal. Sim, isso é verdade. Nesses 10 anos de atuação na Imóvel, a gente já hoje atua praticamente em todas as consultoras e junto com alguns investidores que querem atuar no mercado imobiliário, né? Investidores que têm interesse de adquirir algum imóvel comercial, institucional ou mesmo construí-lo, e a gente dá todo o suporte técnico no desenvolvimento dos projetos, aprovações e tudo que for necessário para que o empreendimento saia do papel a contento, dentro de uma viabilidade econômica financeira e sem esquecer da arquitetura, né? Tentando sempre fazer um desenho bacana, dentro do que a legislação nos limita e permite, e atendendo toda a configuração de criatividade, estética, rentabilidade e processos aos quais a gente acaba implantando no dia a dia lá do escritório. Na Imóvel hoje nós somos em 10, tá? Nossa equipe é formada por 10 profissionais, uma equipe multidisciplinar que gosta de discutir, gosta de se envolver, e hoje a gente tem um domínio bem bacana na criação de produtos imobiliários, especialmente residenciais e comerciais, né? Corporativos. Que é esse eixo do Nexus agora, né? O Nexus, na verdade, foi um desafio maior, né? O Nexus culminou, até nesses 10 anos de empresa, o Nexus também veio como um presente nesse processo de desafiar não só a arquitetura, mas o nosso desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, né? Assim, a gente já vinha num crescente de desenvolvimento de projetos diferenciados e de porte na nossa cidade. Os outros empreendimentos imobiliários lançados no mercado, principalmente nos últimos anos, a gente vem participando massivamente, ativamente, junto com as consultoras. Esse ano, mesmo em meio à pandemia, teve um produto lançado pela consultora Impacto, que o projeto é nosso, do Minha Casa Minha Vida, o Porto Aqua, além de outros produtos que a gente vinha trabalhando, né, de grande impacto e desenvoltura para o mercado imobiliário sergipano, né? Tem um outro, né, Expedito? Expedito, tem um outro com a consultora Impacto que a gente também trabalhou numa parceria, né, que é o Morada do Mar, lá na Orla. A parceria para a gente chegar num processo do BIM, né? Começou lá do Morada do Mar, só que o Morada do Mar já tem um tempinho que foi lançado, ele já iniciou suas obras, teve uma grande aceitação de venda, para a gente também foi muito bacana esse processo. E aí esse desafio do Nexus veio culminar de todos os desafios que a gente já passou nas consultoras, né? A gente vinha fazendo um trabalho não só de arquitetura, mas nesse desenvolvimento de novos produtos. E aí o Nexus surgiu, repetindo, como um desafio
e desconstruindo o modelo tradicional que já existia, né? A gente fez uma desconstrução dos três modelos que existem na construção civil, né? Que é a incorporação imobiliária, as obras por associação, que aqui em Aracaju chama-se de cooperativa, e outros locais têm outros nomes, mas aqui em Aracaju se chama de cooperativa, e as obras por empreitada, né, que são as obras que contratam um construtor. Nós temos esses três modelos e a gente transformou o Nexo como sendo um processo desconstrutivo desses três modelos e transformando esse investimento em um único. Então, o Nexo surgiu disso, né? Surgiu da busca da reinvenção do processo de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários no nosso estado. A gente já vinha atuando em todas essas três frentes, incorporação, associação e obras contratadas, e aí, nesse processo de desconstruções, veio o Nexus. É interessante então, isso, Expedito, porque você projetou e está gerenciando a parte de vendas e também vai gerenciar a construção, não é isso? Isso, mas só uma correção, não há venda, tá, Maurício? Não, a venda eu digo a associação, desculpe, eu me expressei errado, a associação. Isso. Aí você, por estar nessas três etapas, eu mesmo tenho uma dúvida particular, vou pedir para você me ajudar agora, que é em que momento lhe deu assim esse estalo de dizer, poxa, ali é um terreno bacana, vamos construir um centro empresarial lá, pensamento em público, como é que nasceu essa ideia aí? Então, a ideia não nasceu já concebida, ela foi sendo moldada a partir de demandas que foram surgindo. O primeiro de tudo foi a busca pelo protagonismo de arquitetos no mercado imobiliário, tá? Certo. Isso foi um ponto que sempre me incomodou, na falta de arquitetos à frente de produtos imobiliários, não apenas em projeto, tá? Mas de todo o processo, da concepção, negociação de terreno, aquisição, regularização e todo o processo do desenvolvimento do produto imobiliário. Então, isso é o primeiro ponto. Só que esse ponto vamos deixar um pouquinho de lado. Certo. O processo do Nexo iniciou mesmo com uma demanda que nos foi solicitada para o desenvolvimento de um empreendimento na região da Coroa do Meio, e uma região identificada como um grande polo de desenvolvimento para a nossa cidade, já que ela fica entre a zona de expansão e a cidade mais conservadora, né? Então a Coroa do Meio fica no elo de ligação entre, vamos falar assim, entre as duas cidades, sim, entre os dois movimentos urbanos da cidade. E aí a gente buscando esses terrenos lá na Coroa do Meio, identificamos inicialmente, por coincidência está passando a foto aí em cima, identificamos essa região junto ao Banco do Brasil, ali próximo ao shopping, na avenida que é o fluxo principal lá da região, na Delmiro Gouveia, que o pessoal chama também de Mário Jorge. Sim. Então, a gente identificou esse ponto e começamos a discutir com o proprietário da área. Por coincidência, o proprietário já é investidor, ele atua já no mercado imobiliário com aquisição de terrenos e incorporação com algumas empresas. Tiago, nosso amigo, parceiro, e nas conversas com ele, essa demanda pelo desenvolvimento do projeto veio de um grupo de amigos e advogados nos solicitando que fosse criado um corporativo nos moldes de associação, nos moldes de cooperativa, e esses advogados nos procuraram, nós começamos a fazer o projeto, levamos a ideia para Tiago, que é o investidor, dono do terreno, e nas conversas com o Tiago a gente viu que a associação precisava ter um dono. E nessa composição do dono, casou que o investidor, no caso, nos demandou a participação integral do processo, já que nossa atuação junto ao mercado imobiliário já tem um respaldo desses 10 anos de atuação direta em criação de produtos. Então houve uma primeira conversa e essa conversa gerou a demanda de que nossa empresa, a Nova Sergipe, deveria assumir a associação. Ou seja, o empreendimento só iria para frente se realmente a nossa empresa tivesse no desenvolvimento desse projeto. Não só na arquitetura, mas como todo o processo de viabilidade dele. E aí foi bacana, porque aí eu volto à tona a ideia do protagonismo dos arquitetos junto a empreendimentos imobiliários. Então eu aceitei, não foi de imediato, mas eu chamei Tiago para conversar, aceitei esse desafio de assumir o empreendimento, mas eu aí comecei a botar as condicionantes às quais eu achava que a gente deveria, em tese, mudar um pouco o processo
do produto em Sergipe, que foi essa desconstrução do que existia. Então, na nossa reunião, eu pautei alguns pontos. O empreendimento pode ser evoluído sob a nossa responsabilidade, desde que, primeiro de tudo, a associação só vai ser constituída após o desenvolvimento e aprovação de todo o projeto. Por quê? As associações, normalmente em Aracaju, primeiro formam um grupo, e dessa formação de grupo vão fazer os projetos, vão desenvolver os projetos, vão fazer levantamento de custos e tudo mais. No máximo então, faz a arquitetura, né? Isso, e aí vai mudando a arquitetura no decorrer do processo da montagem do grupo. Então, a primeira forma que a gente desconstruiu foi essa. Então, a gente trouxe a responsabilidade de desenvolvimento do produto e identificação do produto para a nossa empresa. Claro que com respaldo de toda a equipe que nos envolve e parceiros como você, César Vilar, Lindon Johnson e inúmeros outros que desenvolvem projetos com a gente e que fazem com a gente esse mercado imobiliário, Wagner da Pixel, inúmeros, Ricardo Almeida e outros aqui que eu podia passar a noite toda falando dessas parcerias que a gente tem. Então essa foi a primeira desconstrução. Me diga, vamos lá, você focou nisso, foi legal, fez essa primeira mudança. Um outro ponto, os advogados lhe procuraram, então você tinha uma concepção, você na hora de fazer esse projeto, você quis oferecer alguma coisa para eles e é lógico, alguma coisa, um diferencial. Em relação ao Nexus, o que é que você tem de diferente com o Nexus para que realmente tenha toda essa adesão que houve? Veja, antes de identificar os diferenciais, Maurício, a gente primeiro foi identificar o que existia no mercado, né? Certo. Eu não tenho como saber o que eu tenho de diferente se eu não sei com quem eu estou lidando, né? Ou seja, quais eram os produtos que Sergipe, que Aracaju vinha oferecendo e o que é que a gente realmente tinha de diferente em relação a esses produtos. Prós e contras. Então, a gente começou a identificar que a localização era formidável, a localização nossa era, vamos dizer assim, muito importante e era um ponto-chave nessa composição entre, vamos dizer assim, as duas regiões da cidade, né, a zona de expansão e a cidade já existente, vamos dizer assim, é a dinâmica. E a localização, como eu falei, muito importante, e aí a gente foi atrás. Tamanho de sala, então nossas salas são maiores do que o que o mercado oferece. A nossa menor sala tem 44 metros quadrados, então, em média, a nossa sala tem uma oferta melhor de ocupação, né? Dentro da sala, a gente foi para outro diferencial, que foi a flexibilização do banheiro, ou seja, todas as salas são entregues com lavabo, e esse lavabo tem uma flexibilidade dele ser colocado tanto na frente, que possa atender uma recepção de um escritório, quanto ao fundo da sala, que pode atender um banheiro privativo do usuário da sala, do dono da sala, que no caso eram os advogados. Então a gente precisa atender uma demanda dessa, tá? Então, junto à sala, além disso, nós trabalhamos com drywall duplo para melhorar a questão de sonora, né, a acústica das salas. Esse é um ponto importante, me permita falar, porque como eu já tive participei de alguns serviços onde você tinha, às vezes, drywall simples, você tem um montante apenas, com 2 chapas e tal. Esse ponto é importante, um pela acústica, né? E outro pelo que a gente havia conversado, a sua ideia da individualização, né, de sala, para que realmente você tenha salas individuais, você possa mexer nas paredes. Mas a questão da acústica é muito importante, as pessoas não dão o devido valor, e aí depois de um determinado tempo, do lado, o vizinho da sala do lado dá um espirro, você de cá diz, saúde! Tudo é escutado, então isso é importante na hora de escolher um empreendimento. E isso também foi um ponto-chave, porque, por exemplo, o advogado que estava conosco nessa demanda inicial, Vitor Lisboa, que é nosso parceiro no empreendimento, ele também vinha com essa preocupação do sigilo, né? O advogado tem muito essa relação de sigilo, das reuniões, não só advogado, né? Sim. Eu estou falando advogado porque foi o caso, mas qualquer profissão tem reuniões mais sigilosas, tem mais assuntos mais delicados que precisam de uma certa preocupação quanto à acústica. Então isso foi um ponto-chave no desenvolvimento do projeto. Isso a gente está falando internamente, né? Mas externamente a gente se preocupou em não ter vagas presas. A gente viu que no nosso mercado os empreendimentos que existem oferecem vagas presas e necessitando de manobrista. No nosso caso não tem essa necessidade, todas as vagas são soltas. Além disso, conforto,
comodidade, bicicletário, que apareceu a imagem aí, me lembrou aqui, que a gente faz a integração daquela região dali da Avenida da Coroa do Meio, que já tem uma ciclovia, e faz a ligação com o nosso empreendimento no sentido do cara que mora na Atalaia, ela pode ir de bicicleta. Além do bicicletário, a gente botou lockers, que você pode chegar de sua bicicleta e guardar seus equipamentos, tomar uma ducha, se for o caso, que tem um banheiro junto ao bicicletário. Então foram situações que a gente identificou que o mercado não tinha, e esses diferenciais foram o que a gente trouxe para os nossos projetos. Só que aí, indo para a arquitetura, que foi outra coisa que também a gente tentou desconstruir um pouco, a gente fez um produto sem olhar exclusivamente para o custo. Ou seja, a gente olhou o custo, mas tentou buscar uma estética que casasse com esse custo, de tal forma que eu não inviabilizasse o negócio. Porque também não adianta, Maurício, a gente tentar fazer projetos diferenciados. Sim. E esse projeto não sair do papel, né? Não adianta a gente fazer projetos onde a estética fala mais alto, mas aquele custo inviabilizou o desenvolvimento daquela obra. Então, e outra coisa, né? A gente estava trabalhando com a ideia de trazer investidores para o projeto. E esses investidores vão colocar seu dinheiro, seu capital em um empreendimento onde seu custo seja muito mais alto do que o mercado oferece. Certo. Que é outra preocupação nossa do escritório, né? É que sempre o nosso produto consiga conversar com o mercado de tal forma que, se nosso produto for um pouco mais caro, ele consiga ter respaldo nos benefícios que ele oferece. Então, a relação custo-benefício é muito bacana, é muito importante para a gente lá no escritório. E aí também vai culminar no nosso processo junto com vocês. O porquê da gente ir para o processo do BIM. Pela essa busca incessante em que os custos sejam cada vez mais justificáveis, no sentido dos benefícios oferecidos, né? Então, quanto mais benefício eu ofereço, mais eu tenho que me preocupar com o custo para eu não errar na mão, né? Então, os produtos da Imóvel, a gente vem desenvolvendo a arquitetura que se converse com o mercado. Não simplesmente sonhar, desenvolver um projeto e esse projeto não conseguir ser vendido. Tá? Então, essa foi outra desconstrução que a gente fez, foi levar uma linha arquitetônica para o projeto que não ficasse tão racional quanto é comum a gente ver na nossa arquitetura tradicional, vamos dizer assim. Tá? Nele você teve mais liberdade em alguns pontos, lógico, observando o custo, né? Que é uma coisa que eu achei legal desde do nosso primeiro contato para fazer realmente essa modelagem BIM da edificação, é a sua busca incessante de trazer benefícios, mas sem aumentar o custo demasiadamente do empreendimento, para que você mantenha-se numa margem de custo-benefício aceitável com o padrão atual do nosso mercado, não é isso? Isso. E como eu disse, né, eu tenho que justificar para o investidor o custo ao qual eu estou apresentando a ele, né? Eu não posso simplesmente colocar inúmeros diferenciais em um projeto e esse projeto não ser aceito pelo meu investidor cliente. E aí, voltando para a história do desenvolvimento do produto, Maurício, só para a gente não fugir um pouco, voltar um pouco para o foco da criação do Nexus, a gente desenvolveu o projeto junto com esses advogados entraram num grupo pós-aprovação, pós-desenvolvimento do projeto, foram os primeiros a se associarem, mas a gente foi atrás de investidores, porque também a gente foi buscar aquele investidor que não estava realmente sendo tratado como investidor. Em que sentido? Essa relação de clareza e essa relação que o investidor tem com o diferencial do produto imobiliário. Ou seja, a gente buscou um investidor que quer fazer a diferença. Ou seja, eu estou entrando nesse projeto não só pelo ganho financeiro, eu estou entrando no projeto pelo diferencial que ele está trazendo, pelas condições de negócio que ele está me trazendo e está abrindo para que eu me envolva nesse novo, vamos dizer assim, nessa nova relação com o mercado imobiliário. Não, isso é legal. Vamos lá. E aí a gente faz... Não, pode conclua, que eu vou fazer uma outra pergunta, mas pode concluir. Não, então aí só para fazer um preâmbulo, a gente fez a primeira desconstrução das associações tradicionais, que foi começar uma associação após a aprovação e desenvolvimento de todos os projetos. Essa foi a desconstrução. A outra desconstrução foi a da incorporação tradicional, que não vê o investidor como investidor, e a gente trouxe o investidor para o nosso lado para ele entrar com a gente nessa composição do preço de custo. E a terceira desconstrução, que a associação não vai construir. Nós vamos contratar uma construtora
vai ter uma concorrência por alguns motivos. Um deles é porque a gente vai contratar quem é especialista em construção. A associação não é especialista em construção. A associação foi concebida para administrar e gerenciar o empreendimento. Ela não é uma construtora. Então nós vamos abrir uma concorrência e aquele que ganhar com melhor qualidade, preço e nos demonstrar esse entendimento do produto, ele vai construir para nós. Além dessa condição de que a gente vai contratar um especialista na área, através da relação com a construtora, eu reduzo problemas de manutenção de obra, porque a manutenção passa a ser a responsabilidade do construtor, além de outros vícios e problemas que eu poderia ter na obra, que meu investidor não pode ter essa preocupação. Investidor é investidor. Eu não posso estar levando discussões de obra para o investidor. Eu só preciso apresentar para onde o dinheiro dele está indo, aonde nosso projeto está evoluindo, de que forma esse projeto vai chegar lá no final e mostrar o quão claro as aplicações financeiras estão fazendo o crescimento daquela obra, transformando ela num produto desejado. E aí, por fim, só para a gente terminar essa parte de concepção do projeto, a gente fez um outro trabalho junto a um grupo de investidores do meio do Nexus, que já se associaram a gente, que foi a garantia de obra. Eu não lembro de outra associação com essa condição, mas a gente está indo com um processo de garantia de obra. Ou seja, independente das condições de evolução da nossa associação, que hoje está com 50% de ocupação, mas independente dessa ocupação das salas, a nossa obra está garantida por esse fundo garantidor de obra, que foi um nomezinho que a gente criou internamente para poder denominar esse trabalho que a gente fez com os investidores. E resumindo, você chegou, como diz o povo, metendo o pé na porta, né? Mudou tudo, já foi uma desconstrução total, desde lá da concepção até o final, porque muitos vão esperar fechar o grupo de associados para realmente começar algum trabalho. Você, graças a essa sua expertise aí, conseguiu realmente garantir fundos para terminar a obra. Então, isso dá mais segurança para quem for entrar. É uma mudança realmente legal, que aí gera uma outra mudança, que é a sua aposta na parte do BIM, né? Que a gente chega já lá. Eu queria antes saber um pouquinho da sua... você falou da obra, achei legal isso, que você se preocupou em que não é só preço, é preço e técnica. Porque também, senão se for só preço, você vai gerar vários vícios na obra, no final da obra, e volta tudo para vocês. Então a questão da técnica, como você colocou, a expertise de quem vai construir, isso é fundamental, que às vezes chega gente com valores impraticáveis no mercado, né? A ideia dele é ganhar e depois chutar, ver como é que vai sair lá na frente isso aqui. O Ricardo mandou uma mensagem aqui dizendo que não está conseguindo comentar na live. Eu não vi aqui. Eu tô meio por fora também aqui, pra mim tava tudo ok. Mas eu vi umas palminhas aqui, o pessoal do BIM XP botou umas palminhas. Pode ser o que eu lhe comentei ontem, onde que o Ricardo entrou na minha conta e na minha realmente não tá conseguindo, no da Imóvel não tá conseguindo. Pode ser que se ele entrar na da AD, pode ser que ele consiga. Não sei dizer se é isso, porque na minha eu não tô conseguindo também não fazer comentário. Pronto, mas Ricardo, eu tô... como a live ontem eu fiz uma com o Ricardo, eu sou meio multitarefa, então eu tô com muita coisa aberta aqui, e aí qualquer coisa você manda aqui no zap e a gente vê. Comentários desativados, a sua conta da Imóvel tá com comentários desativados. Aí tem que, deixa eu ver aqui, pode ativar comentário. Vamos dar 2 segundinhos aqui para a gente ativar esses comentários, porque eu acho de extrema importância poderem realmente comentar, essa interação é importante. Então, nesse meio tempo aqui, enquanto ele vai mexendo nisso, deixa eu trocar aqui rapidinho.
A gente volta já já, Expedito, para aí. Só quero mostrar um pouquinho da edificação aqui. É quem está falando da modelagem BIM. Pessoal, é isso, é live, a gente tem que ir mexendo e tal. Nesse instante eu tive que mexer na sua câmera aqui, Expedito, que eu tinha colocado ela num canto aqui. E aí começou a entrar uns e-mails aqui. Então é porque 2 telas parece bastante, mas na hora que você começa a mexer com multi-coisas, não é bastante não. Vou colocar uma outra tela aqui do lado, ou usar a televisãozinha ali para poder ajudar, porque realmente faltam coisas. Então, nós fizemos aqui, pessoal, uma separação. Colocamos a arquitetura e o fluxograma. Deixa eu abrir aqui o Zap também. E se alguém for colocar alguma outra coisa aqui, a gente já vai falando. Tem até uma notícia legal que eu recebi aqui, mas vamos ver se é verdade, que a Justiça libera as obras em Sergipe. Tomara que seja. Nesses últimos instantes aqui eu estava me preparando para essa live aqui, com o Expedito. Então estou meio por fora disso aqui. Deixa eu ver mais aqui. Então, temos aqui dois arquivos distintos, mas são 2 arquivos federados. Então, nesse daqui que vocês estão vendo, nós trouxemos a arquitetura e a estrutura, que é o que a gente estava comentando ontem, e eu sempre comento sobre isso. Eu acho fundamental que seja primeiro conversado, haja essa conversa, estrutura e arquitetura. Por quê? As duas vão fazer esses ajustes para a gente entrar com as outras disciplinas. Ah, Maurício, então eu não posso colocar mais nada? Não, não é assim. Os pontos que vocês vão distribuir, é interessante que sejam distribuídos pós esse casamento, mas a gente precisa entrar agora. A gente precisa entrar agora com as prumadas, shafts, essas necessidades, para que o arquiteto possa pensar em como irá fazê-lo sem ter tanto impacto no seu visual. Então, esse casamento nasce agora. Só que a gente precisa também, não é todo mundo que vai entrar de uma vez nesse modelo central simultaneamente, até porque sem uma arquitetura você não consegue fazer os demais projetos complementares. O MEP, como a gente chama, né, que é o mecânico, o elétrico e as tubulações. Então, eles vão quase juntos, mas eu preciso que a arquitetura vá avançando um pouco, que vá conversando com a estrutura para ver se aquilo é possível, haja uma conversa sobre custo-benefício. Então, esse é o arquivo que nós trouxemos com a arquitetura e a estrutura. Eu vou puxar o outro arquivo aqui, eu abri os dois de maneira separada para poder mostrar aqui. Já nesse outro, nós estamos com todo o map. Opa, cliquei errado aqui. Estamos com todo o map. Então, é muita volumetria. Então, na hora que você pensa em mexer isso aqui, ele pode trazer problemas. Aí, até ontem eu estava falando sobre isso aqui, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Vou abrir ele no Navis. Então, vejam. Lógico, eu estou com muita coisa rodando aqui. Para poder fazer a live, usa de placa de vídeo, são 2 lives simultâneas. Tudo isso utiliza. Então, o que você vê aqui no modelo piscar um pouco, quando você passa para uma outra plataforma, que é o Navis, você acaba com isso. Ele é muito mais leve. Então, Expedito, quando estiver pronto, aí é só avisar, viu? Vejam a diferença. Lógico, eu perco algumas cores, mas... Oi, conseguiu? Na verdade, eu já habilitei aqui. Eu não sei como é que tá, se realmente as pessoas estão conseguindo ou não fazer comentário. Ricardo, dá um help aí, você que tá assistindo aí. Dá um help pra gente para ver se está habilitado. Então, vamos voltar lá. Eu vou, por enquanto, minimizar aqui. A gente volta para... Deixa eu tirar essa tela aqui e ficar só com a outra. Beleza. Então a gente retorna para cá. Mas ele confirmou? Você está conseguindo? Eu não sei, tô esperando aqui um retorno dele. Eu já habilitei aqui, agora realmente se não for, não sei lhe dizer. É porque também a gente tá no meio de uma live, né? Capaz dele só conseguir fazer isso quando fechar e abrir. Mas pelo menos
a gente habilitou. Deixa eu até ver se alguém perguntou alguma coisa aqui nos meus, que eu também não vi nada aqui. Eu acho que não tá habilitado não, que eu tô clicando aqui, ele não tá indo também. Entrei, está ficando, Catarina disse que está ficando alguma coisa aí. Ricardo entrou aqui, então beleza, Ricardo, seja bem-vindo. Tá dizendo que aqui funciona, tá ok, beleza. Mas Expedito também já ligou lá. Tá ficando bonito, né, Catarina? Tá ficando bonito mesmo. Vamos lá, a gente tava falando estávamos entrando na parte da obra, né? Isso. Aí eu já começo a lhe dar algumas notícias ruins. Nós já estamos com 34 minutos de live, certo? Então veja que a gente começou e aí vai puxando pra cá, pra lá. E assim mesmo, a hora passa muito rápido. Vamos lá? A sua expectativa em relação à obra? Você começou falando da construtora, né? Isso, nosso planejamento é uma obra de 27 meses, tá? 27 meses, mais obra oficialmente, 24. E esses 3 meses seriam o primeiro mês de mobilização e os 2 últimos meses seriam meses de apites, de processo de limpeza de obra e tudo mais. Inicialmente a obra está prevista para janeiro do próximo ano. Em função da pandemia, a gente não teve nenhuma mudança nos nossos planejamentos, segue a mesma linha de atuação junto aos nossos investidores e nosso cronograma, tá? Uma coisa bacana também para a obra, que além da gente contratar uma construtora, já no processo de concepção do projeto, a gente contratou o fiscal. Então, um fiscal de obra, que vai fazer o acompanhamento junto aos construtores, já está conosco desde o início do processo. Então, ele conhece o nosso projeto desde as suas discussões lá no início, quando a gente começou a fazer os demais projetos, as demais especialidades, né? Além da arquitetura. Isso é fundamental, né? Ter a obra na cabeça, literalmente. Isso. Aí nós temos algumas construtoras já nos procurando para participar da concorrência, tem algumas mais já acompanhando de perto, junto conosco, essa discussão. A gente vai abrir essa concorrência. A nossa intenção é que maio não, mas em junho, julho, mais tardar em julho, a gente começa o processo mesmo de negociação junto aos construtores. E mais uma coisa interessante, o construtor tem que fazer parte do grupo, tá? Então, assim, uma condicionante que a gente botou o construtor tem que se sentir dono. Então, para ele se sentir dono, ele tem que fazer parte da associação. Sim. Então, uma condicionante para o construtor tem que fazer parte da associação e ser associado junto a todos os investidores. Uma jogada boa. Assim, na verdade é isso, né? É a sensação de pertencer ao grupo. Isso. Então, isso nos favorece para que o cara realmente, a construtora realmente se envolva de tal forma que ela vai querer sempre o melhor para o projeto, né? Sempre o melhor para o produto. Então, a obra mesmo, 24 meses, a nossa previsão, e 3 meses aí de colher de chá para o pessoal se organizar na movimentação inicial e no final do processo de apito. Beleza. Mas em janeiro, se tudo der certo, começa, né? Já começar as atividades. Beleza. Oi? Tô dizendo, se der tudo certo, em janeiro começa a obra, né? O planejamento está seguindo. Foi outra resposta que a gente teve dos nossos associados, né, Maurício? Foi que, apesar da pandemia, todo mundo que está conosco desde o início, praticamente ninguém alterou a composição do investimento. Um ou outro que a gente teve que regularizar, porque é normal, diante das condições do que vem acontecendo, mas, num todo, o nosso processo continua sem grandes problemáticas. Mas em janeiro é a nossa previsão. Veja, o que eu posso mudar como gestor do grupo é a data de início. Mas a nossa composição é que em abril de 2023 a gente conclua a obra. Ou seja, mesmo que eu não comece em janeiro, a nossa previsão é concluir em abril de 2023. Porque um prédio como esse, a gente consegue fazer, claro que não é o ideal a gente fazer uma obra muito rápido, já que a gente também quer que a qualidade do projeto seja levada em consideração na hora da construção também. Mas um prédio como esse dá pra gente fazer em 18 meses, tá? Dá pra gente trabalhar com um período de 18 meses de obra. Mas não é o que a gente quer. A gente quer manter os 24. Mentira, agora vamos entrar numa dúvida mais
Já que a gente já foi falando dessa parte de concepção, sua obra e tal, em que momento você começou a pensar e o que é que levou a decidir, eu vou fazer essa obra e vou pedir auxílio à plataforma BIM, nos softwares? O que é que motivou você a isso? Veja, a gente já vem tendo algumas motivações para o uso do processo do BIM como um todo, né? Certo. Eu gosto muito da ideia, sou um admirador do processo. Conheci o processo em 2015, quando visitei um grande escritório lá em São Paulo, a Flávio Gasperini, e desde então eu venho querendo implantar isso no desenvolvimento dos nossos projetos, tá? Ainda não conseguimos da forma completa, mas ao mesmo tempo a gente vem trazendo essa parceria e vem crescendo, né? Já tem uns 2 anos que a gente vem conversando, né, Maurício? Sim. Tanto com você quanto com a Caterine, a gente já vem conversando nesse processo de amadurecimento do BIM. E o Nexus foi a oportunidade que a gente criou de desenvolver um projeto completo, fazer todos os processos naturais que requerem de preocupação para o desenvolvimento desse projeto e culminar com o processo do BIM. Então, nossa visão inicial foi que o processo do BIM viesse validando tudo que a gente fez tradicional antes. Ou seja, todas essas especialidades foram desenvolvidas, houve uma compatibilização inicial, que foi uma compatibilização muito bem feita por Cássio, tá? Que é também parceiro nosso da Engearc. Então houve esse processo, só que além dessa preocupação da gente ter que acompanhar o custo, de a gente ter que dar essa clareza para o nosso investidor, como nossos processos estão vindo, a melhor forma da gente fazer isso, sempre na nossa cabeça, foi que o BIM traria as respostas às quais poderiam ter questionamentos. Então o BIM passou a ser a resposta para que a gente desse clareza ao investidor de tudo aquilo que a gente fez, uma validação de todo o processo tradicional que a gente fez no desenvolvimento de projetos e compatibilização, e além de que, aquilo que a gente conversou algumas vezes, né? O BIM passa a fazer uma obra virtual. Sim. Então você começa a identificar problemas em nossos projetos, aos quais a gente não teria visibilidade se não fosse botar nessa perspectiva que o BIM nos favorece, né? Ver em 3D, caminhar, e todos os pormenores do processo de resultado que nos dão, né? Então, basicamente, foi isso. Até mesmo a parte de compatibilização, né? Como a gente está conseguindo chegar nesse denominador, quando você usa volumetrias, você sai daquele eixo 2D e passa para um eixo 3D, você começa a considerar o caimento de tubulações, começa a considerar a peça como um todo, né? Já dá uma nova perspectiva disso. Agora, como você estava colocando aí, em relação ao seu prédio aqui, a gente já teve algumas reuniões, já apresentamos alguma coisa. O que é que você viu assim de diferente? O que é que você conseguiu identificar que seja benéfico realmente estar utilizando já a plataforma? Porque até agora a gente está conversando sobre quantitativos e a visualização, são os passos, né? Porque é o mais fácil da gente conseguir pautar, né? Então, a gente como arquiteto, né, sempre ficava preso a ver a perspectiva, né? Em ver o prédio em perspectiva, discutir o 3D, discutir a fachada, a estética, a composição, com olhos na perspectiva 3D, né? Que foi muito bem trabalhada pela Pixel, claro. Mas o BIM complementa as informações porque a gente entra na perspectiva. Então a gente entra realmente no esqueleto, a gente entra na formação do corpo, né? Então a gente estava acostumado a ver o corpo humano, né? A foto do corpo, que era 3D. E aí com o processo do BIM, a gente acaba entrando na sua composição. E aí continuando na analogia, a gente vai ver as veias, vai ver toda a formação estrutural, a gente vai ver toda a composição do prédio em si, né? E isso para mim foi o mais interessante, da gente poder ir naquele ponto que deu problema. Entendeu, Maurício? Que isso também é bacana. No ato da compatibilização, você chegar para mim, pô, Maurício, Expedito, vem cá que a gente tem que conversar porque tem um tubo passando em determinado ponto e eu preciso de uma definição de vocês, o que é que a gente vai fazer para poder seguir. E a gente sempre pautar, tá, beleza, o que é que a obra faria, o que é que a gente faria no projeto, o que é melhor para mim, o que é melhor para a obra. Então, essa discussão que para mim foi o mais enriquecedor, entendeu, Maurício? Para ser bem sincero. Que está só começando, né? Ela perdura durante toda a obra.
de posse do modelo, por exemplo, tem coisas que vocês vão entregar shell, então é legal que até a gente fez aquele primeiro videozinho da modelagem, e aí agora a gente já está numa nova etapa, aí depois a gente vem com uma etapa da compatibilização, agora é o momento de modelar, encontrar os conflitos, até os conflitos como a gente estava conversando ontem com o Ricardo, os chamados soft clutches, aqueles para pensar na manutenção. Por isso que eu estava dizendo, foi uma das primeiras paixões que eu tive, foi o 3D, de dar uma perspectiva nova. Você consegue, é isso de você estar imerso no prédio, por exemplo, logo a gente vai começar a entregar para vocês aí um executável. Então a gente estava falando ontem, hoje não tem esse problema, como eu visualizo o modelo BIM. Vocês têm arquivos ou softwares que já são gratuitos de visualização, vocês têm executáveis que são criados. Então, por exemplo, eu gosto muito não do executável, eu gosto do arquivo de visualização do modelo BIM, do IFC, que quer que seja, pela capacidade de você ter, por exemplo, material, aqui é um material de 35 MPa, como é que é esse material, cadê aqui, pronto, as composições do material, cores, timeline é para simulação, mais para frente. Até quando eu postei o vídeo no LinkedIn, aí já me cobraram logo, porque eu tinha postado um outro de 4D, cobraram logo, cadê o 4D, que é aquela simulação da obra? Digo, vai chegar, tenha fé em Deus, rapaz. Então, tudo isso aqui, na quinta-feira que vem, a gente inclusive vai falar sobre isso, uma autorização do Naves numa outra obra, e aí eu pedi ao engenheiro que falasse, porque para ele contar, todo dia a gente conversa bastante, ele tira dúvidas, mas toda quarta tínhamos, né, antes da pandemia, uma reunião para justamente fazer orientação. Eu queria saber, por exemplo, eu deixei para fazer uma coisa aqui rápida, deixa eu ver se sai na tela aqui, ainda sai. Por exemplo, se nós tivermos aqui o item, ele é um tipo de pilares estruturais. Se eu vier para cá, isso são coisas que você imagina, você poder estar utilizando na obra. Cadê o item? Passei aqui dele, cadê? Aqui, pronto. Item, propriedade dele é o tipo que está aqui, igual, vou abrir aqui, pilares, deixar pilares estruturais, ok, salvar aqui essa busca como pilares. Então, com todos os pilares selecionados, eu passo a ter isso. Aí é aquela lance, né? Você começa a ter uma visão, vamos usar um termo que todo mundo vem usando, gourmetizada do projeto, né? Você começa você pode brincar em filtrar aquilo que você quer ver, né? E aí facilita o entendimento, né? Ou seja, se você for ter uma discussão com o engenheiro executor da obra, até para discutir um orçamento e aquilo que foi levado em consideração, você abre o aplicativo, você mostra aquele processo já montado, e isso responde qualquer questionamento, né? Você Sim. pode ficar perguntando como é que você conseguiu fazer aquilo, mas o entendimento do projeto, o entendimento do que se quis com o projeto fica claro no processo do BIM, né? Você há de convir que você já fez muitos projetos. Eu já vi vários projetos com a assinatura do seu escritório. Você já deve ter visto que nem sempre 100% do que é projetado você consegue terminar exatamente como foi terminar uma obra 100% como foi projetado. Às vezes a gente, ou no decorrer da obra, você é questionado N vezes para tentarem trazer mais para essa realidade do seu projeto. Então isso é uma coisa clássica. Às vezes tem encarregados, a gente pensa que é brincadeira, mas tem eletricistas com muito tempo de experiência que quando você apresenta um projeto, ele meio que entende, ele não consegue entender tudo não. Eu digo pela minha parte de projetos, na parte de alarme de incêndio. Oi? Então, eu já participei de algumas discussões de projeto que o pessoal de obra pedia para ir ver a maquete física. E com a maquete física do stand de vendas, o cara ia para lá, ficava rodeando a maquete para poder entender como foi concebido
de forma que ele possa realmente enxergar. Porque a imagem 3D, como eu falei, é muito bacana, mas você não consegue gerar a imagem 3D de todos os ambientes e todas as áreas do apartamento. Sim. Comercialmente é impraticável. E aí, eu cansei não, né? Mas participei de alguns empreendimentos e o cara saía da obra com um encarregado, saía da obra com um determinado profissional, ia lá para a maquete do stand de venda e dizia, tá vendo, aqui esse ponto, a fachada vai com tal cerâmica até esse ponto aqui muda a cerâmica, e aí a maquete física passava a ser essa resposta. E aí com o BIM não, né? A resposta está na palma da mão, né? Eu levo o iPad para a obra e aí abre e consegue sanar qualquer dúvida, né? Não, fora uma parte que ainda é muito pouco explorada, que aí já vai para a nossa próxima etapa, né? Quer dizer, não na totalidade, mas a gente já vai começar a ver simulações, vamos começar a resolver algumas coisas, e aí você tem mais estudos na parte de arquitetura mesmo, de conforto térmico, N coisas que você pode colocar, porque, como você até citou no começo, eu sempre falo isso, é uma obra virtual. Só que você consegue mesurar um bocado de informação dela aí. Quando você bota essa característica, que está aqui numa viga do material dela, concreto, cadê? Aqui, pronto. Concreto, todas as informações que ela tem, a gente pode colocar os componentes. Se a gente quiser aqui para criar aquela memória, eu posso botar a armadura que tem aí dentro, eu posso botar, é tanta coisa que às vezes até você, assim, quando você começa... E outra coisa, né, Maurício? Aí voltando também para a linha da arquitetura, do que a gente pensou de diferencial, através do BIM, por exemplo, a gente conseguiu enxergar de forma melhor a nossa ideia do drywall. Sim. Onde a gente está buscando essa individualização das salas para soluções de elétrica, por exemplo. Então, através do BIM, eu consigo gerar uma imagem junto com você, da gente levar para o nosso associado, para o adquirente da nossa sala, e mostrar, tá vendo aqui o porquê da sala dupla? Essa condição de solução não vai fazer com que você possa mudar sua tomada de lugar sem interferir no seu vizinho. E aí, como é que eu conseguia mostrar isso antes no 2D? Sim. Claro, para quem tem visão de planta, nós temos alguns investidores que têm essa visão de planta, dá para explicar. Mas a gente tem algumas pessoas que não conseguem ter uma leitura de planta baixa. É normal, faz parte do jogo. Não, com certeza. Então, assim, todo esse processo facilita em tudo, né? Todo o entendimento, tanto dos diferenciais que a gente quis implantar, quanto daquilo que está sendo representado, que é simples, né? Isso. Aqui a gente está com uma camada só de drywall aqui de um lado. Deixa eu só pegar aqui, para que pudesse ver justamente isso que você falou. O que é que vai ser entregue. Então, os pontos, né? A previsão do outro banheiro ali, as instalações de um lado, do outro. O casamento com pilares em planta baixa é bem interessante isso. Quando a gente vem para o alinhamento que vai sendo deixado para que você tenha esse casamentozinho aqui, ó. Às vezes ele acaba soltando, como a gente entrou com a estrutura, aí é só você puxar e voltar que ele vai e se reconecta aqui. Mas tudo isso, inclusive, quando ele faz essa junção, é bem legal porque ele já vai abatendo nos quantitativos. Então você passa a ter mais fineza nos seus quantitativos. No final da história, até o quantitativo você já levantou no modelo tradicional, depois você vai levantar também aqui. A gente já tá com as tabelinhas prontas, que são as pranchas, desculpa, para cá. Então, por exemplo, se eu quiser ver os eletrodutos, todos os eletrodutos, se eu quiser vê-los por pavimento, também já deixou algumas coisas prontas aqui. Essa de cabeamento, de elétrica, por disciplina, por colunas. Então, você começa a ter novos meios de levantar todo esse material aqui, e aí quando você junta isso, modelo BIM, quantitativos e um cronograma, você consegue até pensar nas perspectivas de material que você vai ter para cada mês. Aí você vai conseguir fazer o quê? Enxugar essa história do canteiro de obras, um armazenamento de matérias lá. Você começa a programar melhor as entregas com isso aqui. Maurício, então, aquele lance, né, que até que você conversou bastante com o Ricardo ontem, né?
é um aplicativo, é uma mão na roda, é uma ferramenta que, se você souber usar, que nem Ricardo brinca, é uma bazuca, na mão errada, é mal utilizado, mas é aquele lance, né? É a representação de algo que você concebeu, no caso da gente, como arquitetura, e você vê realmente todas as interferências e todos os pontos aos quais você projetou. E isso acaba lhe dando já mais visibilidade no desenvolvimento dos próximos projetos. Sim. Porque como você teve discussões na composição no processo do BIM, que nos alertou para determinadas situações de projeto, quando eu sento com minha equipe, com minha coordenadora lá, Isabel, a gente vai discutir determinado ponto e já leva o know-how, as lições aprendidas, né? As lições aprendidas desse processo do Revit, do BIM, do Nexus, né? Sim, sim. Então, essa condição também de lições aprendidas é muito importante para o escritório, tá? Não só para o projeto. Vamos começar a fazer a separação, né, Expedito? Vai ser o engenheiro e arquiteto de obra real e de obra virtual também. Porque de tanto você mexer nessas obras virtuais, você começa a ver novas coisas. Expedito, eu tenho uma notícia não muito boa, mas a gente já está nos 5 minutos finais, viu? Beleza. Você que diz aí como é que você quer. Não, eu queria só aproveitar, também mostrar aqui uma última parte que você comprou a ideia, quando a gente estava falando de trazer benefícios. Já como você falou, isso aqui também você tem em suas futuras salas aí, trazer benefícios. Então, a última ideia que a gente conseguiu fechar foi essa de um sistema solar, não é? Isso. Foi um sistema solar que vai ser composto de 240 placas, já pensando na questão de manutenções, compras futuras. Nós colocamos o lançamento da Canadian, porque até isso ser executado, a Canadian é uma placa de alta confiança, não quer dizer que não existam outras, mas é uma placa confiável e que tem muito tempo no Brasil o pessoal instalando e não dando dor de cabeça. Então, essa edificação, como a gente tinha conversado, a ideia é fazê-lo modular. Então, cada inversor desse aqui, 200 placas, cada inversor desse aqui, ele vai assumir 40 placas, são 2 circuitos. Então você veja que se você pegar uma foto desse rapazinho aqui na internet e olhar, ele é exatamente assim. A gente é muito chato nisso aqui na hora de criar peças, porque os objetos 3D não são encontrados assim no mercado. Então na hora de criar essas peças aqui, a gente quer criar no tamanho exato, porque senão como é que eu saberia que eu conseguiria botar 4 inversores aqui nessa área? Eu não teria como saber isso aqui. Então essa foi mais uma ideia. Então a gente foi amadurecendo, né? E aí colocou uma medição individual, que ela poderia entrar no medidor do condomínio, mas é individual por quê? Porque essas placas elas vão gerar mais energia do que o próprio condomínio vai consumir. Então você pode começar a acreditar isso, de fazer uma distribuição da geração para algumas salas e reverter isso em geração financeira no futuro para o próprio condomínio, né? Isso, é aquele lance, né? Aumentar o custo do empreendimento, porém sempre buscando o benefício, né? Então, a gente apostou nessa solução solar, apesar de ser uma condição que, como eu falei, aumenta o custo, mas a gente sabe do benefício que trará o uso do condomínio no futuro, né? Bom, então é isso, Maurício. Aí, aqui a gente... Se você deixar, eu vou falar a noite toda sobre o Next, tá? Eu sou... Não, eu sei, eu acho legal, é por isso que quando a gente conversou, eu tive essa ideia, eu digo, pô, é um empreendimento que tá bacana, ele tá pensando em tudo, e eu vejo que você tá apaixonado realmente pelo Nexus, e a melhor coisa é a gente conversar com quem é apaixonado sobre alguma coisa, com quem é apaixonado por aquela coisa. Então eu sei perfeitamente, se deixasse aqui e o Instagram permitisse, olha, Ricardo tá perguntando qual é a dica para conseguir uma live com você. Rapaz, eu tava conversando hoje à tarde com o Expedito, Ricardo, e a gente tentou falar com você. Você não atendeu a ligação, rapaz? A gente tá com uma ideia bacana, né? Depois vamos nos falar aqui. Beleza, olha, 2 minutinhos. Por ele, pô. Expedito, 2 minutinhos pra gente não cair. Considerações finais. Não, só agradecer, né, o convite realmente da gente poder falar do Nexus, falar um pouco mais
mais de tudo o que a gente fez para que esse produto chegasse na forma como ele chegou e tudo que a gente conseguiu fazer. Agradecer a equipe, né, lá do escritório, todo mundo que é envolvido lá na Imoble em Nova Sergipe, os sócios, os parceiros e todos aqueles que acreditam no produto, e deixar claro que estamos à disposição, né, nossas redes sociais também podem buscar mais informação caso queiram e podem mandar mensagem para a gente não tem problema nenhum em falar com nossos clientes, interessados, investidores e parceiros, e agradecer mais uma vez a você, Maurício, a AD Projetos, de sempre estar próximo a gente. Agradecer aí a Caterine também por todo o trabalho no desenvolvimento desse processo aí. Terça-feira é com ela live. E das discussões. Pronto, vamos estar presente. E deixar o nosso escritório à disposição, caso a gente precise retomar alguma conversa da desconstrução aí do mercado imobiliário. Estamos à disposição caso queira falar. Perfeito. E sempre isso. Agradeço mais uma vez, só reforçando. E é isso. Conto conosco. Eu também quero agradecer você, todos que já passaram, o Ricardo, o André, o Fábio, todos que vão vir ainda para aceitar esse convite. Como eu disse, nesse momento da pessoa estar mais em casa, a gente quer trazer justamente informações. Eu também, como eu sou muito apaixonado pelo BIM, apostei nisso lá atrás, não é fácil. Então não se iludam, como a gente estava conversando, não se iludam com cursos rápidos, porque não é fácil. Tem coisas que ingessam, tem coisas complicadas a serem, mas não é impossível e aí o resultado é muito bom. No mais, pessoal, uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.